quais as dificuldades que eu encontrei no início quando eu comecei a trabalhar aqui em Portugal como consultora imobiliária, né, como corretora de imóveis. Olá, eu sou Márcia Matos, consultora imobiliária aqui em Portugal há 8 anos. Em 2017, quando eu comecei, quais foram aí os meus maiores desafios que eu enfrentei começando aqui a trabalhar em Portugal? Bom, eu cheguei em 2017, antes, né, da pandemia, o mercado imobiliário não estava assim tão aquecido como está hoje, né? Mas eu comecei a trabalhar, então, aqui, cheguei, já fui logo para uma imobiliária. Aqui em Portugal, conforme eu já disse aqui várias vezes nos meus vídeos, você não precisa ter o Cresce ativo, porque o Cresce não tem validade aqui, o Cresce é somente no Brasil. Mas eu já tinha experiência de 6 anos no Brasil, mas posso dizer que a minha experiência ajudou um pouco, mas não adiantou muita coisa. Então eu fui direto trabalhar, fui para uma imobiliária física, procurei uma imobiliária aqui na altura, em 2017, procurei entre as mais conhecidas, que era Remax, Centro 21, era, fui ver, fazer uma pesquisa, ver a comissão de cada uma, comecei na Remax, onde eu aprendi muita coisa, e só que a comissão lá era de 40%, para mim 60% para a Remax, sendo que ainda eram cobradas algumas coisas, como FII, mensal, tinha que pagar uma mensalidade para advogados, marketing, enfim. Então, eu tive que pagar as primeiras formações, eles acabavam descontando depois da minha primeira comissão. Quanto tempo eu demorei para vender e qual foi a maior dificuldade que eu enfrentei, que eu acho que é isso que vocês querem saber. Eu demorei para vender, mais ou menos, eu comecei a trabalhar em final de setembro, começo de outubro, e eu fiz a minha primeira venda em março, mais ou menos. Foi uns 4 meses. Por que eu demorei tanto para vender? Primeiro, já falei, primeiro que o mercado não estava tão aquecido como está nesses últimos 3 ou 4 anos depois da pandemia, que deu um boom aqui no mercado. Então, era tudo muito mais difícil. Depois, eu não conhecia ninguém, além do meu marido e a família do meu marido, fica um pouco mais difícil. Eu estava aprendendo a cultura e eu estava aprendendo até o português, que a gente acha que é igual, mas não é. Então eu fui para essa imobiliária física, eu tinha aí reuniões diárias, eu fui fazer formação, então eu me dediquei a estudar aí os primeiros 2 meses e acompanhar os meus colegas, principalmente a ouvir como eles falavam com os clientes, como eles falavam no telefone, como é que eles faziam as captações. E não era nada muito fácil fazer captação, porque a Remax aqui em Portugal, ela só trabalha imóveis em regime de exclusividade. E depois, mais pra frente, eu vou fazer um vídeo explicando como é que funciona esse regime de exclusividade aqui em Portugal. Posso falar que no início você pode achar que é um bicho de 7 cabeças, nenhum proprietário vai querer trabalhar comigo em regime de exclusividade. Mas para você conseguir um imóvel exclusivo, você tem que saber vender a exclusividade. Primeiro você tem que entender e acreditar nela, para só depois conseguir, então, vender a exclusividade para um proprietário. Então, só que a Remax Portugal trabalha somente imóveis de exclusividade, então eu não tinha outra opção. Então eu marcava, ligava, fazia muitas ligações, marcava muita reunião, depois eu chegava lá, fazia uma apresentação de serviço. No início eu ia sempre acompanhada, porque eu estava muito insegura, a insegurança bateu muito no início, e é normal. E eu não entendia nada, eu tive que aprender tudo na prática, né? Com os meus erros, digamos assim. Hoje vocês podem aprender com os meus erros, no caso, que é mais fácil, porque eu criei tudo, eu transformei as minhas dificuldades em estratégias para ensinar para vocês, que eu coloquei no meu curso passo a passo para ser corretor de imóveis em Portugal. Então, eu comecei a fazer muitas reuniões, gastava muita gasolina, e levava muito não, 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 até que eu pensei, não, isso tem que acontecer, eu preciso fazer uma captação em exclusivo. Então, eu comecei a mudar a minha estratégia, e qual foi, então, a hora que eu virei a chavinha, que eu consegui mudar essa estratégia para conseguir uma captação em exclusivo. Eu comecei a perceber que, para o proprietário, ele dar o imóvel em regime de exclusividade para mim, ele tinha que confiar em mim. E como é que ele ia confiar em mim se eu estava há pouco tempo em Portugal, se eu não, eu estava há pouco tempo trabalhando naquela imobiliária, se eu, né, eu estava, digamos assim, começando aqui no mercado, então ficava mesmo realmente muito difícil. A exclusividade, você consegue vender ela quando você tem muita propriedade do que fala, quando você conhece muito a zona que aquele imóvel está localizado, quando você consegue convencer e passar uma segurança para o proprietário ao ponto dele querer trabalhar só com você. Eu pensei, bom, a única forma de eu conseguir um imóvel de regime exclusivo é com amigos, com conhecidos e com pessoas que vão me dar uma chance. Porque, na verdade, o que eu precisava para conseguir o meu primeiro imóvel em regime de exclusividade era uma chance. Então, eu comecei a falar com todo mundo. Na verdade, eu me apeguei um pouco à comunidade brasileira que tinha aqui, né? Então, se eu ia num cabeleireiro, num salão de cabeleireiro, e a cabeleireira era brasileira, a manicure era brasileira, era com elas que eu conversava e dizia, olha, eu tô trabalhando na Remax, por favor, se vocês souberem de alguém que queira vender ou comprar, falem comigo. Então, eu comecei a falar com a família do meu marido, amigos, falar com todas as pessoas mais próximas, que eu estava trabalhando como consultora imobiliária, se tivesse, conhecesse alguém que quisesse vender ou comprar, entrasse em contato comigo. Foi, então,
que uma manicure do salão que eu trabalhava brasileira, um namorado dela queria vender a casa, mas eu nunca ia adivinhar e ela nunca ia me falar se eu não tivesse dito para ela que eu era consultora imobiliária e que eu estava procurando um imóvel para vender ou um cliente para comprar, né, que eu estava precisando começar a trabalhar, fazer minha primeira venda, que eu estava há pouco tempo em Portugal. Então ela disse: Márcia, eu vou falar com ele. Se ele aceitar, eu marco uma reunião, eu falo para você e você marca uma reunião e vai lá conhecer a casa. Eu disse: ai, por favor, muito obrigada, agradeci. Ela falou com ele e ele aceitou me receber. Foi então que eu fui, não fui sozinha, tá, gente? Também é importante, porque, como eu falei, segurança bate muito no começo. O marido dela, o namorado dela era português. Então, eu fui acompanhada do meu gestor de loja, tá? É sempre bom você ter alguém aqui que possa te acompanhar nas suas primeiras reuniões. Pode até ser um colega com mais experiência, tá? Se vir para o meu time, eu acompanho sempre as minhas consultoras que estão chegando aqui e precisam da minha ajuda. Então, esse meu gerente, né, de loja, digamos assim, me acompanhou e foi comigo nessa reunião. E eu me limitei a ouvir, né? A gente conheceu a casa, a gente deixou o proprietário falar, a gente vai com tempo, a gente não interrompe, a gente pergunta o motivo da venda, né? A gente cria um relacionamento, né? Uma empatia com esse proprietário. A gente não pode chegar lá só falar, 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 não pode. Deixa ele falar. No final é que a gente vai apresentar então os nossos serviços, qual é a forma que a gente vai trabalhar e o que que a gente vai oferecer para ele. Porque na verdade é isso, né? Você tem que mostrar para ele por que é importante trabalhar com a gente e o que que a gente vai oferecer. O que que ele vai ganhar fechando um contrato de regime de exclusividade com a gente só na promoção. Lembrando que a gente faz partilha e tem que deixar isso bem claro com todos os outros imobiliários. Ele só vai ter, nós é que vamos gerir aquela venda e vamos dar todo o feedback das visitas para ele, enfim, vamos fazer toda essa gestão que seja assunto para um outro vídeo, que esse vídeo também tá no curso Passo a Passo para ser corretor de imóveis em Portugal, mas é assunto para um outro vídeo sobre como, o que você vai, qual é a sua apresentação de serviço, o que você vai falar para esse proprietário na hora da reunião, que você tem que ser sempre presencial, tá? Cara a cara, para criar então esse relacionamento, essa empatia com o proprietário. Foi então em que ele aceitou, né? A gente foi fazer um estudo de mercado daquele imóvel, porque ele não tinha ideia de preço, fechamos o valor e voltamos no outro dia para comentar. A gente não tem que levar contrato, já assina, porque as coisas não funcionam assim. A gente tem que deixar o proprietário sempre bem à vontade. Ele tem que querer trabalhar com você, que é isso que eu falei. Que eu falo sempre aqui, o proprietário tem que querer trabalhar com você, você tem que agregar valor para esse proprietário. Então, nós voltamos depois com um contrato de mediação imobiliária e em regime de exclusividade, depois de explicar para ele o que significava o regime de exclusividade e ele ter aceitado trabalhar conosco, apesar do português ter aquela cabeça assim. Quando eu cheguei, agora não. Tinha a mente muito fechada, tipo, não quero, não quero, não quero trabalhar exclusivo, não quero imobiliária, não quero nada, mas as coisas mudaram bastante. Agora tá bem mais fácil para quem tá chegando agora. Na minha época, na época que eu cheguei em 2017, foi bem mais difícil. Bom, então assinamos esse contrato e colocamos o imóvel à venda. Eu fiz ali várias visitas, também cometi mais alguns erros, que também esse é assunto para um outro vídeo, que eu levava tudo quanto é cliente lá sem antes qualificar bem o cliente. Então eu perdia muito tempo e gasolina, dinheiro, com visitas que não faziam propostas. Mas depois de mais ou menos aí, acho que deu uns 2 meses, a casa foi vendida. Foi vendida por um valor bom daquela altura para o proprietário. Não foi o valor que a gente colocou, recebeu uma proposta dos 20 mil euros a menos, mais ou menos, mas ele aceitou. E vendemos a casa e ele ficou satisfeito com o nosso trabalho. Então, só para terminar aqui, essas dicas que eu dei agora para você, procure nas primeiras reuniões ir acompanhada do gestor, procure estudar muito bem antes da reunião o que, que você vai falar, o que, que é exclusividade, acredite na exclusividade, porque se você não acreditar, você não vai conseguir passar isso para o proprietário. E é isso, tem que fazer realmente muitas reuniões e eu sei que agora até tá mais fácil e eu tenho certeza que você vai conseguir. E não esqueça, a captação, uma angariação em regime de exclusividade é muito melhor para o consultor imobiliário trabalhar, porque é uma garantia de que ele vai sempre estar recebendo aí a porcentagem da comissão do imóvel, pelo menos, mesmo que outra imobiliária traga o cliente comprador. Ou pode acontecer de você colocar o imóvel e conseguir também o cliente comprador, como já aconteceu comigo várias vezes. Espero que tenha esclarecido um pouquinho, espero que tenha ajudado esse vídeo, contando um pouquinho da minha história. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Lembrando que eu tenho um curso passo a passo completo para ser corretor de imóveis aqui em Portugal, com todos os módulos que você precisa para já começar a trabalhar e chegar em Portugal muito mais preparado. Então, até uma próxima e espero que tenha gostado.